Olá amigos da Info, começa agora mais uma edição do Infolab Responde. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre smartphones de baixo custo, aqueles que custam até R$1.000 e você talvez esteja procurando para comprar agora nesse começo de ano. A primeira pergunta que a gente tem aqui, ela é relacionada a um smartphone de baixo custo que é o Moto G4G. O papai do ano, ou Vini Sacramento, como ele se identificou aqui no Twitter pra gente, é a seguinte: quando o Moto G4G de 2013 vai finalmente receber a edição Android Lollipop? Isso é uma grande dúvida, na verdade, né, Léo? Sim, a gente não sabe ainda. Provavelmente não vai demorar muito, porque o ROM da Motorola é muito próxima do Android Vanilla ali, né? Do Android sem nada. Android puro. Android puro. Então, agora, também você tem que olhar se você comprou, por exemplo, por operadora. Se você comprou o aparelho na Vivo, na Claro, etc., eles usam ROMs diferentes, tem outras questões de firmware ali que às vezes demoram mais. Tanto é que eu, por exemplo, comprei inicialmente um Moto X na Vivo, e eu tava com o 4.4, daí ele quebrou, já deixei ele cair no chão, né? Caiu de cara no asfalto e quebrou, né? Fazer o quê? Eu já fui comprar outro porque eu gostei do aparelho, mas comprei na Fast, aí ele já veio com Lollipop. Então tem essas diferenças. Tem algumas diferenças bem importantes aí por conta desse SDK mesmo, né? Sim. Mas o Moto G 2013, ele já recebeu a edição Lollipop, só que foi para a versão 3G dele, né? E é curioso que a Motorola lançou a nova edição do software móvel do Google para esse aparelho de 2013, o de 2014 também já tem, e por que esse foi esquecido, né? Não dá para entender muito bem, né? A Motorola não se pronunciou oficialmente, ela também ainda não atualizou o Moto Max, que é o topo de linha deles. Eles atualizaram primeiro os low-end, depois o Moto X, que é o intermediário deles, e o Moto Max está esquecido por enquanto, apesar de eles terem divulgado recentemente que eles estão fazendo testes com essa edição do software, e quando tiver terminado esse soak test, né, que é um teste de bugs mesmo, né, ver se o aparelho aguenta, não está dando nenhum problema, eles liberam para uma pequena base de usuários e eles ficam dando feedback para essas pessoas. Sim. E quando acabar isso, provavelmente vai chegar, tanto para o Moto G4G quanto para o Moto Max, que são os dois que estão faltando aí do line-up da Motorola. A outra pergunta que a gente tem aqui é do Guilherme de Almeida. Ele pergunta o seguinte: a série Lumia tem vários aparelhos de baixo custo que custam menos de R$1.000 aqui no Brasil. Hoje eu vi um Lumia 730 na loja da Microsoft por R$500. Vale a pena? Você testou esse aparelho, né? Sim, eu testei o Lumia 730. Assim, o Windows Phone não varia tanto assim, né? Mas ele é um aparelho que oferece assim, em termos de uso do sistema, eles não variam tanto porque todos funcionam muito bem. Desde o mais simples até o mais avançado, ele costuma ter uma performance boa. O que muda mais assim é a velocidade de abrir aplicativo e tal. Os mais básicos, eles ficam ali naquela splash screen mais um tempinho a mais. Compilação de aplicativos, essas coisas. Mas o diferencial desse 730, o que me surpreendeu, aliás, foi a câmera dele, que, assim, olhando nos specs não é nada demais, assim, exceto pela câmera frontal, que é uma câmera de 5 megapixels. O que ele tem de câmera? Ele tem uma câmera traseira de 6,7 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels. A câmera frontal, uma resolução maior que a média ali, já é um diferencial. É um né? smartphone para tirar selfie. Exatamente. Só que eu gostei bastante da câmera traseira também, apesar do número da resolução ostensivelmente menor. Acho que ali a lente da Carl Zeiss deu uma ajudada, e também os próprios parâmetros ali de codificação de imagem da Nokia Microsoft. Até desacostumar a falar Nokia. Exatamente. Os parâmetros de imagem deram uma ajudada, e o fato é que ele é muito bom, assim, para um aparelho nessa média de preço. Mas ainda abaixo da faixa dos R$1.000, aí o 830 também é um ótimo aparelho, também, né? que é melhor ainda, porque ele tem uma câmera PureView, ele tem... A tecnologia da Nokia, que a Nokia criou, né? Sim, exatamente. Que é uma tecnologia de oversampling, né? Ela acaba gerando imagens com mais nitidez e, no geral, elas são bem melhores do que a média, né? Não dá para você comparar a câmera de um aparelho da Motorola com um aparelho da Microsoft. Sim, se você estiver procurando um aparelho intermediário nessa faixa de preço, o melhor de câmera, acho que no momento, é justamente o 830. 830, sem dúvida. No quesito câmera, ele é imbatível. E no preço também, às vezes, dependendo do seu
do seu gosto. Se você gostar de usar o sistema Windows Phone e não tiver nenhum aplicativo faltando ali entre os que você usa no dia a dia, manda bala, esse é um ótimo aparelho. Outra pergunta que a gente tem aqui, ela não se relaciona exatamente ao smartphone de baixo de menos de R$1.000, é do Senato Stark, que ele pergunta que se ele deveria comprar o LG G3 ou se o LG G2 ainda dá um caldo, diz ele. Olha, desde o ano passado os topos de linha são aparelhos que você pode manter, assim, tipo Galaxy S4, HTC One para quem comprou lá fora, os Nexus que saíram nesse ano. Mesmo o Moto X 2013? O Moto X na verdade não tanto, porque ele, mesmo quando ele saiu, ele já era um aparelho meio fraco. Mais ultrapassado, sim. O Moto X, por questão de custo-benefício, eu digo. Sim, de fato, porque ele está bem barato hoje em dia. Mas o Moto X desse ano seria um desses que daria para levar por vários anos. O mercado está ficando mais estável, né? Não tem mais aqueles desenvolvimentos absurdos de ano a ano que você via antigamente. Então, se você tem um topo de linha do ano passado, que o G2 é ano passado ou ano retrasado? É ano retrasado. Retrasado. Mesmo ano retrasado ainda dá para usar numa boa, ele vai ser um aparelho bom de qualquer forma. Sim. A diferença principal do G3 são 2 pontos. Ele tem uma tela Quad HD, que é uma ótima coisa, né, para qualidade de imagem. Isso tem um impacto direto na bateria, então a bateria do G2 vai durar um pouquinho mais do que a do G3. E o outro ponto é que o G3 ele tem foco a laser, né? A câmera dele... O LG G3 tem um sistema de detecção de fase de foco, só que a questão do laser é diferente. Ele tem um sistema ativo de foco que é o seguinte, ele emite um sinal de luz? Um raio infravermelho, que não é visível para os seres humanos, e até uma certa distância. Se ele vê que nada está obstruindo o caminho desse raio, ele sabe que o foco está além desse ponto, então ele já joga o foco para lá. Se ele vê que alguma coisa obstrui o raio, ele já vê a medida exata e já joga o foco para lá. Então ele consegue focar mais rápido nessas situações. Era algo como menos de 3 segundos, né? Era bem rápido, né, esse foco. Sim. Ele é de fato bem rápido. E agora isso também ajuda em foco em baixa luz, porque ele produz a própria luz nesse aspecto. Então, se você está, por exemplo, num jantar, às vezes a gente acha que jantar tem bastante luz, mas na verdade não, é porque o olho humano tem uma gama dinâmica infinitamente maior, infinitamente não, mas bem maior do que a de uma câmera de CMOS comum, né? Então a gente acha que uma coisa está bem iluminada, não está, de fato. Nesses casos o G3 é melhor. E ele também, como câmera, a qualidade de imagem também é muito bom, principalmente as cores e tal. Perfeito. É exatamente isso. Então, você vai ter uma câmera melhor, uma tela melhor, mas uma bateria um pouco pior. Então, você vai considerar também o preço, que com certeza é diferente. O G3 chegou aqui no Brasil custando mais de R$2.000. Agora, o G2, com certeza você vai achar na faixa dos 1.200, 1.500 talvez. Talvez até menos, dependendo de onde você comprar. Então, pode ser uma boa aquisição para você nesse momento. A outra pergunta que a gente tem aqui, ela é do Capitão Game Over. Ele está dizendo que ele achou desastroso a LG mandar uma atualização over the air para o L90 e esquecer do G2 D805. Quem foi que alavancou a LG da lama? Como assim, cara? Calma, cara, não é pra tanto, não é pra tanto. Mas de fato ele tem uma certa razão, no sentido de que essa série linha G se deu muito melhor do que a Optimus, que tinha um tempinho atrás. A Optimus, eles tentaram umas coisas meio malucas, tipo câmera 3D. Isso é verdade. Nossa, a gente testou esse aparelho que ele falava e ele foi meio... Mas nunca deu muito certo. Inclusive a LG foi sempre a primeira, né, nessa parte do Optimus tipo, saiu um processador dual-core mobile, eles foram lá e colocaram. Saiu um processador quad-core, foram lá e colocaram. Era divisão Samsung dentro da LG ali. Sim. Antes de todo mundo, só que nunca dava muito certo. Ser primeiro não adianta, o negócio é fazer direito. Exatamente. Né? Daí a série G foi a que começou a sair melhor no topo de linha ali, né? Então é meio estranho eles deixarem o G2 pra trás. Então, deixaram eles pra trás e pelo visto não vão mais dar suporte, né? Não vão mais atualizar. O que pode ter acontecido é o seguinte, não deve ter vendido tanto.
O L90, como é um aparelho bem mais barato, deve ter vendido bem mais. Sem dúvida, viu? A outra pergunta que a gente tem aqui, que é a última da edição do InfoLab Responde de hoje, é do Paulo Viana. Qual é o melhor smartphone nessa faixa de preço com 4G? E eu acho que a gente pode falar seguramente para você aqui, Paulo, que o smartphone de melhor custo-benefício e qualidade é o Moto G de 2014, que conta já com a edição 4G. Foi lançada, é o Moto G edição 2014, mas a edição com 4G chegou nesse ano, na verdade. Sim. É meio confuso. Mas ele é um ótimo smartphone em diversos aspectos, como a gente já falou diversas vezes aqui. E essa edição com 4G é a principal vantagem que o aparelho da Motorola tem sobre o Zenfone 5, que é o concorrente direto, que é vendido pela Asus aqui no Brasil, na mesma faixa de preço também. Sim. Puxando aqui pela memória, o Moto G de 2014 com 2014/15 com 4G, ele tem um Snapdragon 410, o que dá suporte para Adreno 306. Para GPU Adreno 306 e também para a conectividade LTE aqui do Brasil, no padrão nacional. Sim. Ele tem 1 GB de RAM, 8 ou 16 GB de memória interna e uma tela de 5 megapixels com resolução HD. No geral, ele é um ótimo smartphone. Onde ele peca? Câmera, sempre a Motorola não se dá bem em câmera. Ela não aprendeu a fazer câmera ainda. Nesse aparelho em especial, eles não deram nenhuma atenção para isso. E ele também não tem uma duração de bateria assim muito estelar. Assim, não. Se você quiser duração de bateria e 4G, o que a gente pode recomendar é o Samsung Galaxy Gear 2 Duos, o smartphone com o maior nome do mercado, né? Gear 2? Não, Galaxy. Eu falei Gear 2? Você falou Gear. É o Win. Gear é o relógio. Calma, Gear é o relógio. Não, Galaxy Win 2 Duos TV. Isso. Meio quilômetro de nome. Super Ultra Korean Edition. Por que ele é bacana? Porque ele tem suporte para 2 chips e 4G e a tela dele tem tecnologia Super AMOLED. O que é bem raro nessa faixa de preço. E ajuda não só na bateria, como tem mais contraste. A Samsung está fazendo telas AMOLED muito boas no momento. Sem dúvida. Por hoje é isso, pessoal. O InfoLab Responde de hoje fica por aqui e a gente vai falar na semana que vem sobre como melhorar o Wi-Fi da sua casa. Então deixe seus comentários aqui, perguntas sobre roteadores, repetidores e coisas afins. Redes em geral. E a gente responde na semana que vem no programa aqui no YouTube, beleza? Até a próxima. Até mais.